Pessoal, ao longo das semanas, eu venho percebendo que algumas dúvidas vêm chegado pelo WhatsApp, pelo Instagram e pelo Facebook também. E são dúvidas a respeito de aplicação clínica, de tudo que a gente vem comentado nessas semanas sobre antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos e anestésicos. Então eu resolvi pensar aí algumas perguntas dos nossos colegas, porque eu acredito que deva ser a dúvida de muitas pessoas. Então é um vídeo que a gente vai começar a fazer com uma certa frequência, da nossa série respondendo as perguntas. E aproveitem, deixem suas perguntas, vão mandando para mim que a gente vai, na medida do possível, tentando esclarecer a maioria das dúvidas, tá? A primeira pergunta que a gente tem aqui é: posso usar um vasoconstritor adrenérgico em pacientes com problemas cardíacos? A resposta é sim, mas a gente deve observar alguns cuidados. O paciente com problema cardíaco, quando vem para o consultório odontológico, para um procedimento eletivo, um procedimento onde a gente pode programar qual vai ser o melhor momento para a sua realização, é muito importante que esse paciente esteja com seu problema sistêmico controlado, com a sua doença cardíaca controlada. Então ele deve estar fazendo um acompanhamento médico, ele deve estar utilizando os remédios normalmente, prescritos pelo médico. E o vasoconstritor adrenérgico, ele pode ser usado nessa classe de pacientes desde que a doença esteja controlada, sem maiores complicações. O principal objetivo da nossa anestesia, principalmente num paciente com problema cardíaco, é promover o eficaz bloqueio do processo doloroso no paciente, da transmissão do impulso nervoso que vai gerar uma dor no paciente. Então, a gente tem que fazer uma anestesia o mais efetiva possível, usar um anestésico bom, um anestésico que seja potente, e usar um vasoconstritor também efetivo para que me dê tempo de trabalho suficiente para poder fazer o procedimento que eu preciso no meu paciente, sem correr o risco do paciente começar a ter dor no meio do procedimento. Para vocês terem uma ideia, tem estudos que mostram pra gente que o grau de adrenalina liberada por um paciente, adrenalina endógena liberada por um paciente quando sente dor, é muito maior do que a presente num tubete anestésico. E que só vai ser importante pra gente em níveis de complicações cardíacas se por um acaso a gente colocar esse anestésico junto com o vasoconstritor dentro do vaso. Se a gente fizer uma injeção intravascular acidental. Então, o vasoconstritor adrenérgico, nesse tipo de paciente, ele pode ser usado sem maiores problemas. Normalmente, recomenda-se, para limitar, até pelo excesso para evitar um risco de uma injeção intravascular, usar 2 tubetes no máximo. E tomar muito cuidado com as manobras de aspiração, de refluxo, para a gente tentar assegurar que não esteja ali dentro do vaso. Então, pacientes com problemas cardíacos controlados, o vasoconstritor adrenérgico pode e deve ser utilizado. Pacientes que estejam com a sua doença cardíaca não controlada, ele vem no seu consultório, a pressão está ali desregulada, você vai aferir a pressão, não está naquelas condições que a gente gostaria que tivesse, ou o paciente não está fazendo um acompanhamento médico, se for um procedimento eletivo, a gente vai adiar. A gente não vai tratar o paciente nesse momento. Agora, se for um procedimento com urgência, o paciente está sentindo dor, a gente vai ter que intervir, a gente vai ter que fazer a nossa intervenção. Aí, nesse tipo de situação, o paciente com a doença cardíaca dele desregulada, não acompanhada, aí é bom evitar o vasoconstritor adrenérgico. Ok? Então ele pode ser usado em pacientes com problemas cardíacos, desde que o paciente esteja controlado, esteja com a sua doença cardíaca controlada, e de preferência no máximo 2 tubetes de anestésico. A segunda pergunta que eu selecionei aqui: qual é o medicamento ideal para evitar a dor pós-operatória? Pessoal, todo procedimento odontológico invasivo, ele tem o potencial
de gerar uma dor pós-operatória, de gerar uma sensibilidade no momento pós-operatório. E uma das estratégias, claro que eu não vou discutir com vocês a técnica quanto mais apurada, quanto mais perfeita a gente consiga executar, melhor vai ser o pós-operatório. Uma técnica que seja, entre aspas, atraumática, ele tem o potencial de me gerar um pós-operatório menor. Mas aliado a isso, a pergunta do colega aqui foi algumas estratégias farmacológicas para a gente tentar evitar essa dor pós-operatória. Sem dúvida nenhuma, a principal arma que a gente tem disponível no nosso consultório é a dexametasona. Tem vídeos aqui no canal, e se vocês quiserem dar uma procurada depois, é um vídeo que eu falo sobre as diferenças entre diclofenaco sódico e potássico. Lá eu estou exemplificando direitinho, mostrando para vocês direitinho qual é o caminho da inflamação, por que a dor inflamatória ela se origina. Então, recordando rapidamente, a partir do momento que eu tenho um trauma numa célula, eu vou ter a liberação de fosfolipase A2, que vai estimular a degradação do ácido araquidônico, e esse ácido araquidônico, sofrendo a influência ali da via ciclooxigenase, ele vai gerar os mediadores químicos da inflamação, prostaglandina, prostaciclinas principalmente, que entre outros fatores da inflamação, entre outros sintomas da inflamação, vai acarretar na dor do paciente. Então a melhor maneira, se a gente for raciocinar em cima desse esquema, dessa cadeia do ácido araquidônico, é evitar que essa cadeia comece, é evitar que essa degradação do ácido araquidônico se inicie. Se eu tenho ali a fosfolipase A2, que é o que vai agir diretamente ali no ácido araquidônico, um medicamento que iniba a ação dessa fosfolipase A2 seria o ideal. E a gente tem a dexametasona. Os corticosteroides em geral, eles agem ali na fosfolipase A2, combatendo o efeito, a cadeia de inflamação no início, impedindo ou dificultando ou diminuindo a intensidade do processo inflamatório. Então a dexametasona é um medicamento efetivo. Eu vou precisar dar uma dose única no meu paciente, vou administrar esse medicamento uma vez só, ela tem uma meia-vida longa. Quando eu administro a dexametasona numa dose única no meu paciente, a probabilidade de eu ter algum efeito colateral adverso é muito pequena. Então ele é um medicamento que na maioria das vezes ele pode ser usado com uma boa segurança. E clinicamente, além dos trabalhos mostrarem que realmente tem essa diferença no pós-operatório, clinicamente a gente percebe. Então é um medicamento que normalmente o colega pode ter no consultório e ele pode administrar ali 30 minutos, 1 hora antes do procedimento, que isso com certeza vai trazer uma possibilidade de um pós-operatório muitas vezes indolor ou em algumas vezes um pós-operatório com um grau de sensibilidade, um grau de dor muito menor do que sem usar o medicamento. Então a dexametasona é ali o pulo do gato, né? E no pós-operatório, com a dor já instalada, o controle com a dipirona, 500 mg ou 1 grama a cada 4 horas. Tá? Normalmente essa associação entre dexa-pré e a dipirona no pós costuma cobrir aí uma grande parte da nossa necessidade no consultório em relação à prevenção e controle de dor no pós-operatório. Ok? E a última pergunta que eu selecionei aqui pra gente, que é uma pergunta que muita gente manda pra mim: Guilherme, qual é o melhor anestésico local que existe? Qual é aquele anestésico que eu devo usar no meu paciente? É uma pergunta que a gente tem N variáveis aí, eu não vou fugir da pergunta, eu vou responder essa pergunta, mas também é uma pergunta que a gente tem que pensar um pouquinho. Qual é o objetivo meu anestesiando aquele paciente que está na minha cadeira? Eu quero uma anestesia pulpar profunda, em casos de endodontia. Casos de procedimento estético, onde talvez eu pudesse fazer o tratamento até sem anestésico,
ou com risco baixo do paciente ter uma sensibilidade, talvez o meu objetivo na anestesia não seja nem anestesia pulpar profunda, mas às vezes dar um conforto para o paciente se sentir um pouquinho mais seguro e colaborativo. Ou o meu objetivo, além desses dois objetivos, anestesia pulpar profunda e conforto do paciente, ele pode ser também o controle de sangramento. Ele pode ser um auxílio na hemostasia. Casos de procedimento cirúrgico, onde eu vou fazer uma cirurgia periodontal, onde eu vou fazer uma extração de um dente incluso, onde eu vou fazer uma psectomia. Então, às vezes, o meu objetivo, além da anestesia efetiva, é também o controle de sangramento. E outro fator que também deve pesar na escolha do anestésico ideal é o perfil do paciente na minha cadeira. Qual é o tipo de doença sistêmica que talvez ele esteja presente no momento, se essa doença está controlada ou não. Então são N fatores para a gente calcular mentalmente antes de fazer a decisão pelo melhor anestésico que eu vou usar naquela determinada situação que o paciente está na cadeira. Tirando isso, colocando tudo isso à parte, eu falei para vocês que eu não ia fugir dessa pergunta. O padrão ouro, normalmente, atualmente, vem sendo o uso da articaína 4%, associada com a epinefrina. 1/100 ou 1/200. A articaína ela vem concorrendo ali com a lidocaína por essa disputa hipotética de padrão ouro. E a articaína, ao longo dos anos e ao longo das pesquisas, ela vem se mostrando um anestésico muito mais potente do que a lidocaína. Existem trabalhos, tem vídeo aqui no canal já comparando a lidocaína com a articaína, dá uma procurada depois, vocês vão ver isso com mais detalhes. Mas existem trabalhos mostrando que a articaína ela pode ser até 2,6 vezes mais potente do que a lidocaína, então ela vai ter uma potência anestésica muito maior que a lidocaína, nível de segurança igual ao da lidocaína. E uma vantagem que esse tipo de anestésico pode apresentar pra gente, e eu acho uma vantagem bem significativa, é que aproximadamente 90% da solução anestésica, do sal anestésico articaína, ele é metabolizado no plasma sanguíneo. Isso tira um pouco do sobrecarregamento do fígado. No caso da lidocaína, que é praticamente toda metabolizada ali no fígado, pacientes com problemas hepáticos podem ter uma indicação muito boa até para a articaína, justamente por essa vantagem. Você acaba quase não exigindo do fígado do paciente no processo de metabolização, no processo de inativação desse anestésico. Então ele tem uma potência maior do que a lidocaína, nível de segurança em termos de efeitos colaterais muito menor, e é metabolizado quase que na sua totalidade no plasma sanguíneo, exigindo muito menos do fígado. Além disso, a articaína ela tem um alto poder de penetração óssea, então, às vezes, até em dentes inferiores, você consegue um efeito anestésico relativamente bom, fazendo infiltrativa, como um complemento do bloqueio do alveolar inferior. E um dos cuidados que a gente tem que ter sempre, e isso a literatura mostra pra gente com a articaína, é justamente no bloqueio do alveolar inferior, porque alguns trabalhos relatam a possibilidade da articaína aumentar o risco de uma parestesia. E isso no nosso curso a gente fala muito sobre anestésicos e os colegas que já fizeram o nosso curso, eles saem com uma certa segurança para poder selecionar o melhor anestésico possível de acordo com o perfil do nosso paciente, de acordo com os objetivos que a gente tem, de acordo, dependendo do que eu vou fazer no meu paciente. Se eu vou fazer um procedimento mais invasivo, se eu vou fazer um procedimento mais superficial, ou se eu vou fazer um procedimento também que eu exija que o anestésico tenha uma ajuda ali no poder hemostático.
Mas via de regra, a articaína vem sendo a nossa primeira opção para a grande maioria dos procedimentos e para a grande maioria dos pacientes também, ok? Então hoje é um vídeo mais curtinho, tá? Eram essas 3 perguntas que eu selecionei. Se vocês tiverem mais dúvidas, vão deixando aqui nos comentários, entre em contato com a gente e logo a gente faz um outro vídeo respondendo perguntas com mais dúvidas que por acaso vocês mandem pra gente aqui. Uma boa semana que vem a gente se vê de novo.